Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. E a aula de hoje será isto aqui, olha. Introdução à cinemática da partícula. Pois bem, pessoal, nós fizemos aqui 3 aulas e nessas 3 aulas nós tratamos do conceito de vetores. Os vetores e suas operações. Mas a partir de agora, nós vamos entrar propriamente aqui no assunto do curso, que é o movimento da partícula. E no estudo do movimento da partícula, nós vamos aplicar todas aquelas ferramentas que nós tratamos nas aulas passadas sobre os vetores. Pois bem, pessoal, o movimento, ele é, assim, como é que eu posso dizer? Ele é um dos fenômenos mais importantes da natureza. Por quê? Porque tudo que nós observamos na natureza, no universo físico, de alguma forma recai no movimento. Por exemplo, você tem o som, a sensação sonora. Então você escuta o som de alguma coisa, você escuta aqui minha voz. Então, o que acontece para você escutar o som? Então, vocês têm a fonte sonora e o receptor, que é o órgão auditivo. E o que acontece para o som chegar da fonte até o receptor? Nós temos um movimento de um fluxo de energia mecânica. Então nós temos uma deformação elástica no meio, onde essa deformação se propaga através da onda sonora, transportando a energia do som, que chega até nós e nós detectamos através do órgão auditivo. Então aí nós temos movimento no fluxo de energia. Com a luz, a mesma coisa. O movimento também está envolvido no processo. A luz, na verdade, ela é uma forma de energia radiante, que, novamente, você tem uma fonte e o receptor. Por exemplo, os nossos órgãos visuais é um receptor da luz. Aí o que acontece? A fonte, ela emite essa energia radiante na forma de luz, e essa luz ela vai se propagando no espaço através de campos elétricos e campos magnéticos oscilantes. E assim, nós temos um movimento de um fluxo de energia da fonte ao receptor. E aí, nós temos também um movimento associado aos fenômenos luminosos. Com os fenômenos térmicos, a mesma coisa. Então, nós temos associado também aos fenômenos térmicos o movimento. Aí, o que acontece? Se eu tenho um objeto quente, se a gente for fazer uma análise microscópica deste objeto, na verdade, o que causa a sensação de quente do objeto, ou seja, da temperatura elevada, é o conjunto de moléculas que formam o objeto que possuem movimento desordenado. Então, essas moléculas elas se agitam, elas se movem de forma desordenada no material, e o resultado coletivo desse movimento desordenado destas moléculas é a sensação térmica. A corrente elétrica também, da eletricidade, ela está associada a movimentos também. No caso da corrente elétrica, nós temos o movimento ordenado
dos portadores de carga de um condutor elétrico. Aí esse movimento desses portadores de carga, o movimento ordenado, provoca o fenômeno da corrente elétrica. E assim, nós temos a associação da eletricidade com o movimento. Mas, enfim, para se estudar o movimento das partículas, nós utilizamos uma teoria da física chamada... Na verdade não uma teoria. É um conjunto de teorias chamado de mecânica. Essa mecânica ela pode ser clássica ou quântica. Eu estou falando aqui de partícula, aí eu preciso explicar melhor para vocês entenderem. Entendo por partícula qualquer porção de matéria que é muito menor do que o ambiente em que ela se move. Por exemplo, aqui eu estou aqui numa mesa. Para as dimensões da mesa, se eu tenho aqui uma formiga que se move, eu posso considerar a formiga como sendo uma partícula. Se eu tenho uma rodovia de centenas de quilômetros, então se eu tenho um carro, um ônibus que se move nessa rodovia, pode ser considerado uma partícula. Ou então, por exemplo, o planeta Terra ou os demais planetas, considerando o sistema solar, podem ser considerados partículas. Enfim, quando eu estiver falando de partículas, eu estou falando de um objeto muito pequeno comparado com o ambiente que ele está. De tal forma que eu posso aproximar a partícula por um ponto. Mas, enfim, sobre a mecânica, que é o estudo do movimento, eu tenho basicamente a mecânica clássica ou a mecânica quântica. No caso da mecânica clássica, nós fazemos o seguinte: tratamos de uma partícula ou de um sistema de partículas. Consideramos a interação desse sistema de partículas com o resto do universo. Aí na mecânica clássica, a interação de um sistema de partículas com o resto do universo se dá através de forças. E conhecendo estas forças, através das leis da mecânica clássica, que são as leis de Newton, nós nos propomos encontrar as posições dessas partículas no decorrer do tempo. Então, o que fazemos na mecânica clássica é basicamente fazer a previsão de onde a partícula estará num certo instante de tempo. Então, com a mecânica clássica, a princípio, eu busco conhecer o futuro do movimento da partícula ou então analisar o passado do movimento desta partícula. E o limite de validade da mecânica clássica se dá para objetos macroscópicos e em regimes de temperatura muito maior do que as temperaturas ultrafrias, perto do zero absoluto. Então, por exemplo, movimento de veículos numa estrada, eu uso as regras da mecânica clássica. Movimento de planetas também no sistema solar, por exemplo, uso as leis da mecânica clássica. Ou então, se eu for considerar o estudo de um gás na temperatura ambiente, ou então em temperaturas mais elevadas, eu também uso as regras da mecânica clássica.
E também no estudo da atmosfera e em aplicações meteorológicas, nós usamos também as regras da mecânica clássica. Já a mecânica quântica, ela é uma teoria mais geral que a mecânica clássica. E a gente aplica a mecânica quântica nos regimes em que a mecânica clássica não mais é aplicada. A mecânica quântica ela é usada, por exemplo, para estudar objetos microscópicos. Então, com a mecânica quântica, nós estudamos, por exemplo, o mundo das moléculas, todo o mundo das interações atômicas da matéria e por aí vai. Com a mecânica quântica, nós podemos também, sabendo da interação entre as partículas de um sistema, conhecendo ali a estrutura microscópica, por exemplo, de um sólido, nós podemos aí estudar as propriedades elétricas desse material e as propriedades magnéticas, por exemplo. Partindo das regras da mecânica quântica. E como é que a mecânica quântica ela enxerga as partículas? Como é que as partículas são tratadas no nível da mecânica quântica? Bem, na mecânica quântica, a partícula ela possui comportamento ondulatório. E então, nós temos a chamada onda de matéria. Então, na mecânica quântica, a gente busca saber como se propaga esta onda de matéria. E conhecendo isto, nós vamos buscar os chamados orbitais, que são basicamente regiões onde nós temos certa probabilidade de se localizar as partículas. Mas essa parte da mecânica quântica, vocês vão entender isso melhor lá para o final do curso. O que vocês vão ter conhecimento agora, vão iniciar o estudo, é a mecânica clássica. E a primeira coisa que nós vamos estudar na mecânica clássica é a chamada cinemática da partícula. E o que é que nós vamos fazer na cinemática da partícula? É o seguinte, nós na cinemática nós vamos colocar as regras para estudar o movimento da partícula. Nós não nos interessamos ainda, nesse nível da cinemática, no que causa o movimento da partícula. Então, nós não vamos, por exemplo, levar em conta, aí, pelo menos nesse nível, o conceito de força, massa, energia, momento linear, etc. O que nós vamos fazer aqui é definir os conceitos básicos para poder tratar do movimento da partícula. Então aí entra em questão o quê? Entra em questão os conceitos de, por exemplo, o que é um referencial. O que é a posição de uma partícula em relação a um referencial. O que é um deslocamento. O que é uma trajetória. E aí também entra os conceitos de velocidade média, de velocidade instantânea, e aceleração média e aceleração instantânea.
Aqui na cinemática, nós vamos fazer todas essas definições para aí sim, depois, levar em conta os agentes físicos que causam o movimento da partícula. Para aí vamos falar de força, massa, energia, momento, etc. Mas nada do que eu falar aqui terá sentido se eu não falar de dois conceitos importantíssimos na descrição do movimento da partícula. Sem estes dois conceitos que eu vou colocar aqui, não tem sentido falar do movimento da partícula. E que conceitos são esses? São esses aqui, olha. Espaço e tempo. Pois bem, pessoal, vamos tratar aqui sobre essa questão do espaço e tempo. Esses conceitos de espaço-tempo, podemos dizer assim, que eles são, ao mesmo tempo, simples e também complexo. Por que o conceito de espaço e tempo é simples? Porque qualquer pessoa, de forma intuitiva, sabe do que se trata o espaço e o tempo. Qualquer pessoa, ela tem muita familiaridade, como, por exemplo, com o conceito de comprimento. Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui. Essa caneta tem 10 centímetros. Qualquer pessoa compreende muito bem isso aqui, essa questão do comprimento da caneta. Então, o comprimento está relacionado ao espaço. As pessoas também são muito familiarizadas com o conceito de distância entre lugares. A distância entre lugares, ela está relacionada com o conceito de espaço. E também faz parte do senso comum das pessoas o conceito de tempo. Todo mundo entende, por exemplo, a questão da hora. Sei lá, eu digo aqui, a hora é 5h35. Todo mundo sabe o que é isso. E a hora, ela está relacionada ao conceito de tempo. Ou então, sei lá, o intervalo de tempo. Por exemplo, esta minha aula dura, em média, 1h30, por exemplo. Então, quando eu falo que a aula dura 1h30, essa 1h30 todo mundo compreende. Então, isso aí trata-se de duração, intervalo de tempo. E isto está relacionado com o conceito de tempo. Aí entra também a questão do hoje, do ontem, do amanhã. Essas coisas estão relacionadas com o conceito de tempo. Então, sei lá, eu chego assim e digo, amanhã eu vou lecionar a próxima aula de Física 1. Então, amanhã é o quê? É um instante de tempo. Está relacionado a um instante de tempo que vai acontecer ainda no futuro. Um evento que vai acontecer no futuro, amanhã, na verdade. O ontem também. O que é o ontem? O ontem é um evento que já aconteceu em certos intervalos de tempo passados. Então, trata-se do passado. Então, essa questão de presente, passado e futuro, isso também está relacionado com o conceito de tempo. Então, pessoal, essa questão do conceito de espaço e o conceito de tempo, cada um de nós temos na intuição essa familiaridade com
esses conceitos. Porém, tem outro detalhe a respeito dos conceitos de espaço e tempo. A complexidade desses conceitos entra, como é que eu posso dizer, na conceituação formal, na formalização dessas duas coisas aqui. Então, assim, a formalização dos conceitos de espaço e tempo, essa questão de o que é espaço e o que é tempo, isso detém o pensamento de grandes filósofos e cientistas, desde a época dos antigos gregos, séculos antes de Cristo, até os dias de hoje. Vamos colocar aqui, por exemplo, o que o grande filósofo Aristóteles falou sobre o espaço. Olha só que interessante. Aristóteles considerava o espaço o lugar onde se dava os fenômenos, onde o vir a ser se realizava e onde se efetuava toda a delimitação e determinação das coisas. Então, aqui, por essa ideia aqui de Aristóteles, a gente pode entender o espaço como sendo o grande lugar onde as coisas acontecem. E quando ele fala o vir a ser, ele se refere às coisas que ainda acontecerão. Então ele está dizendo que as coisas acontecem no espaço e também acontecerão no espaço. Por exemplo, eu estou gravando essa aula pela noite. Então, eu estou no espaço. Então, esse fenômeno de eu, professor Marcelo, gravar essa aula, ele se dá no espaço. Aí, e o que vai vir a ser ainda? Por exemplo, eu estou aqui de noite. O nascer do sol, ele vai, como é que eu posso dizer? Ele é algo que vai ser ainda, vai acontecer. Então, isto acontecerá onde? No espaço. Aqui, pessoal, vamos ver aqui as considerações de um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos, que viveu durante o século XX até os anos 60. Então aqui é um trecho de um livro do Mário Ferreira dos Santos chamado Filosofia e Cosmovisão. Vamos ver a conclusão deste autor sobre os conceitos de espaço e tempo. Então aqui, olha. Se dissermos que o espaço é o meio ideal, caracterizado pela exterioridade de suas partes, na qual são localizadas nossas percepções, e que, portanto, todas as extensões finitas, se dissermos que é o meio termo da coexistência, enquanto o tempo é o meio de sucessão, se dissermos que o tempo é o período que vai de um acontecimento anterior a um acontecimento posterior, ou a uma mudança contínua, pela qual o presente se torna passado, ou um meio indefinido, no qual se desenrola a sequência dos acontecimentos que, em si mesmo, seria dado integral e indivisamente ao pensamento, alguma coisa já teremos oferecido para análise de um tema tão importante como este. Vejamos aqui como este filósofo já se aprofunda nesses conceitos de espaço e tempo. Vejamos aqui essa conclusão interessante, alguns pontos dela aqui. Por exemplo,
Aí ele fala que se dissermos que o espaço é um meio ideal, caracterizado pela exterioridade de suas partes, olha aqui, olha, na qual são localizadas nossas percepções, ou seja, então tudo que nós percebemos através da razão e da intuição está no espaço. E também ele fala aqui, olha, que todas as extensões finitas estão no espaço. Então, o que são essas extensões finitas? Por exemplo, todos os comprimentos estão no espaço. As superfícies, as áreas estão contidas no espaço. Os volumes, etc. Então, tudo que é relacionado à extensão finita está contido no espaço. E nessa parte aqui, olha, se dissermos que é o meio termo da coexistência, o que significa isso? Ser o meio termo da coexistência. Significa que a coexistência das coisas, né, de todas as coisas que existem na natureza, se dão onde? Se dão no espaço. Agora aqui, olha, ele vai falar agora do tempo. O tempo é o meio da sucessão. Então, as coisas na natureza se sucedem. Por exemplo, primeiro você tem o dia, depois a noite. Então, num dia, a noite sucede o dia. E entre o dia e a noite, vocês têm o quê? Vocês têm o tempo. É um meio pelo qual se dá a sucessão de eventos consecutivos. Olha aqui, olha. Aí ele fala aqui, ó. Se dissermos que o tempo é o período que vai de um acontecimento anterior a um acontecimento posterior. Então, eu tenho um acontecimento anterior e um acontecimento posterior. E entre o acontecimento anterior e o posterior, eu tenho o quê? Eu tenho a passagem do tempo. Aí aqui também, olha. Olha aqui, olha. É também uma mudança contínua pela qual o presente se torna passado. Então, eu estou falando aqui, essa minha fala aqui é o presente, através do tempo ela vai se tornar passado. Aí você tem, por exemplo, o ciclo da vida humana. Vamos pegar um exemplo aqui. Você tem um bebê. Pega o presente, né? O instante presente, aí você tem um bebê. Aí o que o tempo vai fazer? O tempo vai fazer essa fase de bebê ir para o passado. E alguma coisa vai ficar no lugar para se tornar presente. Por exemplo, aí depois do bebê, aí vem a juventude, a fase adulta, a velhice. Então, o tempo colocou todas essas fases da vida no passado. Aqui, por exemplo, eu estou na aula 4 de Física Geral 1. No momento em que eu estou gravando esta aula, a aula 4 é a aula do presente. Porém, com o passar do tempo, este presente, né, a aula 4, vai para o passado, porque depois vai vir a aula 5, 6, 7, etc. E cada aula posterior que aparece, as anteriores ficam no passado. Então aqui, olha, o Mário Ferreira dos Santos, ele faz aqui muitas considerações importantes sobre o conceito de espaço e tempo. E ainda, o Mário Ferreira dos Santos, ele faz a distinção entre espaço abstrato e espaço real. Enquanto o espaço abstrato ele é um conceito da razão, o espaço real é nos dado pela experiência. Eu vou colocar aqui essa diferença, alguns pontos aqui entre
para diferenciar o que é espaço abstrato e o que é o espaço real. Vamos aqui, olha. A distinção entre espaço abstrato e espaço real. A primeira distinção é que o espaço abstrato ele é vazio. Não tem nada, ele é um grande vazio. Agora, o espaço real, o espaço físico, ele é cheio. No seguinte sentido, mesmo nós estando no vácuo, imagina que o espaço, na ausência de qualquer matéria, mesmo na ausência de matéria e radiação, ele ainda é permeado do que nós chamamos de vácuo quântico. Que esse vácuo quântico ele tem energia e interage com a matéria. Por isso que a gente diz que o espaço real ele é cheio, ele tem uma substância, ele não é um vazio. Aí aquela, no espaço abstrato, as figuras possuem 3 dimensões. Então, e aqui no espaço real, as figuras possuem 4 dimensões ou até mais. Então, o que são essas 4 dimensões? Os objetos da natureza, né, que se movem, ele tem as 3 dimensões espaciais, que é o comprimento, a espessura e a altura. E além disso, nós temos a dimensão do tempo. Esses objetos não são estáticos, eles são animados, né? Essa animação dos objetos vem da dimensão tempo. E tem algumas teorias físicas, como por exemplo a teoria das cordas, que levam em conta mais dimensões para o universo. Aí vem essa parte aqui, olha. No espaço abstrato, as figuras são nítidas, definidas, distintas, perfeitas, indeformáveis, simbólicas. Então, eu tenho lá no espaço abstrato, eu tenho um triângulo. Um triângulo, ele é algo nítido, bem definido, o triângulo. Como é que eu posso dizer mais? E aqui, olha, essa questão aqui de ser distintas, quer dizer que as figuras são independentes uma da outra. Elas não têm uma... Não são relacionadas com a outra, como a gente vai ver no espaço físico. Aí são perfeitas, no sentido de que o triângulo é aqueles 3 lados e aqueles 3 ângulos dispostos perfeitamente. Aí tem lá o quadrado, né? Os 4 lados iguais, formando ângulos retos entre si. Aí essas figuras, elas são indeformáveis. Então, no espaço abstrato, as figuras elas são fixas, né? Elas não se deformam. E são simbólicas, no sentido de que essas figuras elas são usadas para representar certas realidades. Agora aqui no espaço real, as figuras são mutáveis. Aqui, olha, no espaço real, as figuras são mutáveis, ou seja, elas podem mudar. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui essa folha de papel. Eu posso, como é que se diz? Amassar ela aqui, por exemplo. Ela é mutável. As figuras no espaço real, na verdade, as figuras que eu digo são os objetos do espaço real, né? Eles dependem um do outro. Por exemplo, a Terra, o nosso planeta, né? O movimento dela depende do Sol. Aí, continuando aqui,
são transformáveis. Por exemplo, eu tenho aqui essa folha de papel que eu amassei. Eu posso, por exemplo, aqui colocar fogo. Aí eu colocar fogo, isso vai transformar em outra coisa. Aí, continuando aqui. As figuras são imperfeitas e só representam elas mesmas. Então, aqui, olha, essa folha de papel, ela é só esta folha de papel. Então, ela não é outra coisa. Aí, no espaço abstrato, os corpos são todos sólidos, enquanto no espaço real, você tem as fases da matéria, né? Então, você tem os corpos, ora são sólidos, ora líquidos ou gasosos. Aí aqui no espaço abstrato, as figuras são incolores. Eu não tenho o conceito de cor no espaço abstrato. Enquanto no espaço real, sim, os objetos são coloridos. E no espaço abstrato, é o mundo da geometria. E no espaço real, é o mundo da física. Vamos agora, pessoal, tratar das definições básicas da cinemática. E aqui, olha, aqui será o nosso ponto de partida para o estudo do movimento. Até então, foi só uma introdução sobre a questão do espaço e do tempo. Definição 1. Partícula ou ponto material. Aqui são sinônimos. Partícula e ponto material representam a mesma coisa. Então vamos lá, vamos colocar aqui a definição de partícula. Aqui está, olha. A primeira definição básica da cinemática é a definição de partícula, também conhecido como ponto material. Então o que acontece aqui? Um ponto material, ou simplesmente partícula, que é a mesma coisa, ponto material ou partícula, é um objeto indeformável cujas dimensões são muito menores do que as dimensões do caminho percorrido. Então, se eu tenho um objeto cujas dimensões do objeto são desprezíveis em relação às dimensões do lugar que nós estamos, então esse objeto pode ser tratado como sendo um ponto material, uma partícula. E aqui, olha, uma partícula móvel no espaço real será representada por uma sucessão de pontos no espaço abstrato. Porque aqui, olha, por exemplo, eu tenho uma partícula, né? Aí como é que eu represento ela? Eu tenho esse ponto. Só que como a partícula se move, né? Esse ponto, ele para representar o movimento da partícula, isso aqui vai se transformando em outros pontos. Então, eu tenho esse ponto aqui, aí depois, à medida que a partícula vai se deslocando, esse ponto aqui desaparece e vai aparecendo outro aqui, olha. Aí vai. Aí essa sucessão de pontos associada ao movimento da partícula vai definir o que nós chamamos de trajetória. Próxima definição importante aqui, olha. Sistema de referência e observador. Então aqui, olha. O que vem a ser isso aqui? Sistema de referência e observador. Pois bem, o movimento
de uma ou mais partículas, ela se dá no espaço tridimensional. E para poder localizar a partícula, eu preciso de um sistema de referência e de um observador para poder fazer todas as medidas possíveis associadas ao movimento dessa partícula. Vamos aqui, ó. Um sistema de referência. O que vem a ser um sistema de referência? É um conjunto cujos elementos são o quê? Os elementos do sistema de referência, né? São um ponto no espaço e 3 direções independentes. Este ponto e estas 3 direções constituem o que nós chamamos de sistema de referência. Então aqui, olha, por exemplo, eu pego este ponto aqui, vou chamar esse ponto de O. E essas 3 direções, elas serão representadas por vetores unitários. Um vetor em cada dimensão. Então, se eu tenho um espaço tridimensional, são 3 dimensões. Aí eu tenho, por exemplo, as dimensões x, y e z. Aí como é que vai ficar essas 3 direções? Aí 2 desses vetores são aqueles vetores I e J que nós definimos, os vetores unitários, né? E tem um terceiro vetor que está associado à direção z, que eu vou chamar de k. Então aqui, olha, vamos ver aqui. Então aqui, olha, eu tenho as 3 direções independentes aqui. Aí eu tenho aqui, olha, a direção x, a direção y e a direção z. Como é que eu caracterizo cada uma dessas direções matematicamente? Eu caracterizo por um vetor unitário, cada uma das direções. Então, vamos aqui, olha. Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui nós temos o vetor I, que está associado à direção x. Aí eu tenho aqui o vetor unitário J, que está associado à direção y. E tenho aqui um terceiro vetor unitário, o vetor K, que está associado aqui à direção z. Então, olha, estes elementos aqui, ó, o ponto O, junto com os vetores unitários I, J e K, eles formam um sistema de referência. Eu posso ter, por exemplo, outro sistema de referência, por exemplo, mudando o ponto O e mantendo os 3 vetores. Ou então, eu posso ter outro sistema de referência, mantendo o mesmo ponto, né? E, por exemplo, rotacionando esses vetores aqui, I, J e K. E eu posso ter também regras de transformação de um sistema de referência para o outro. Mas vamos ver mais para frente. Então, o movimento de uma partícula pode ser observado a partir de um sistema de referência ou pode ser observado a partir de outro sistema de referência. E aqui, olha, o que é o observador? E aqui, olha, o que é um observador? É um agente que dispõe de todos os meios possíveis para as medidas das grandezas de interesse. Então, o observador, ele dispõe aqui de um sistema de referência e junto com o sistema de referência, ele dispõe de todos os meios possíveis para se medir as grandezas que for do seu interesse. Por exemplo, ele tem os meios para medir comprimentos.
Então, ele dispõe de réguas, trenas, etc. Ele dispõe também de relógios para fazer medições de tempo. Dispõe de balanças para medição de massa, dinamômetros, etc. Então, ele tem tudo o que precisa para poder fazer as medições das grandezas físicas de seu interesse. A definição 3 aqui, pessoal. Posição e trajetória. Olha aqui, pessoal. Vejamos aqui. Posição. Seja S um sistema de referência e seja P um ponto arbitrário do espaço. Definimos a posição de P como sendo o vetor que liga o sistema de referência S com o ponto P. Então vamos aqui, olha. Então aqui, olha, pessoal. Eu tenho aqui, ó, o sistema de referência S com seu ponto e suas 3 direções independentes aqui. E eu tenho aqui o ponto P, que é um ponto arbitrário no espaço. Então, como pela definição aqui, olha, da posição, definimos a posição de P como sendo o vetor que liga o sistema de referência S, ou seja, o vetor que liga isso aqui com o ponto P. Então, sendo assim, olha, a posição do ponto P vai ser este vetor aqui, olha. Então, aqui eu tenho o vetor que eu vou chamar de R. Esse vetor R é a posição de P. Aqui, olha. Se o ponto P ele representa uma partícula que se move, então o que está acontecendo? A posição desse ponto P ela está mudando com o tempo. Então, aqui, olha, se ele se move um pouquinho aqui, olha, a partícula, aliás, o ponto muda para outro ponto aqui. E assim vai. Então, assim, nós podemos dizer que a posição da partícula R é, na verdade, uma função do tempo. E à medida que esse ponto P ele vai se movendo, ele vai deixando um rastro por onde ele passa. E este rastro define uma certa curva que nós chamamos de trajetória. Aqui, pessoal, olha só. O conjunto de todos os pontos percorridos pela partícula no decorrer do tempo forma uma curva a qual chamamos de trajetória. Olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui o meu ponto P. Aí, à medida que a partícula vai se movendo no espaço, ela vai deixando esse rastro aqui. Olha. Esse rastro, na verdade, é o caminho percorrido pela partícula, o qual chamamos de trajetória. Então, aqui, olha. Aqui é uma trajetória. Aqui, por exemplo, aqui, ó, nós temos um ponto P. E associado ao ponto P, eu tenho o vetor R de T. Aqui, ó. Vejamos. Então, aqui, olha. Aqui nós temos o vetor R, que é uma função do tempo. Aí eu tenho também, à medida que isso aqui vai se movendo, né? Aí vai pegando aqui vários pontos. Aí eu posso pegar esse outro aqui, olha. Eu tenho aqui um ponto Q. E suponha
que a partícula, para chegar de P até Q, demore um tempo ΔT para chegar daqui para cá. Aí aqui, então, olha, eu tenho a posição de Q. Olha só. Aí essa posição do ponto Q aqui vai ser o quê? Vai ser o R. Só que não no instante t, mas sim no instante t mais delta t. Então, pessoal, agora quero. Observe aqui. Eu tenho o meu sistema de referência e tenho um certo ponto P aqui. Aí o que acontece? Vamos pegar a posição de P. Aí a posição de P é este vetor aqui, olha. Então eu venho para cá. Eu tenho a posição R de T. Esse R é um vetor. Eu posso representar este vetor através de suas componentes. Aí como é que nós fazemos aqui? Aí eu pego aqui o seguinte. Olha só, eu vou projetar primeiro o ponto P aqui, olha, no plano. Nesse plano aqui, olha. Aí o que acontece? Pronto. Aí eu projeto ele no plano. E agora, uma vez que esse ponto está projetado no plano, agora eu vou projetar isso aqui no eixo X e no eixo Y. Aí vai ficar isso aqui, ó. Aqui, olha. Eu projeto aqui agora. Pronto. E agora projeto o mesmo ponto aqui, olha, na direção Z. Aí aqui, olha, essa projeção aqui, ela será, aqui, olha, X. Essa aqui será Y e essa aqui será Z. Aí assim, olha, eu posso escrever R de T como sendo o X, que vai ser uma função do tempo também, vai mudar com o tempo, na direção I, mais Y de T na direção J, mais Z de T na direção K. Então aqui, olha, é a posição da partícula representada por suas componentes cartesianas. E aqui, olha, para encerrar a aula de hoje, nós vamos falar aqui de deslocamento. Então, o que acontece aqui, pessoal? Vejamos. Vamos considerar aqui o nosso esquema todinho aqui, olha. Então, aqui, olha, eu tenho uma partícula que se move no espaço, segundo um sistema de referência. E aqui, olha, num certo instante t, a partícula está no ponto P e tem uma posição R de T. Então, a partícula segue seu movimento no espaço. E aí, passado um intervalo de tempo ΔT, ela chegou no ponto Q. E aí, o que aconteceu? No ponto Q, ela tem uma posição R de T mais ΔT. A gente diz, então, que a partícula se deslocou de P para Q. E nós definimos o vetor de deslocamento de P para Q como sendo um vetor que liga os pontos P até o ponto Q. Aí nós temos, olha, isto aqui.
Vamos ver aqui, pessoal. Olha só. Este vetor aqui, olha, eu vou chamar de delta R. Aí, se vocês observarem aqui, olha, o ΔR ele está colocado de tal forma aqui, olha, que a origem do ΔR coincide com a extremidade de R. Aí o que acontece aqui, olha, esse vetor vai ser a soma de R com ΔR. Aí aqui, olha, nós temos aqui que, pela figura, o R de T mais ΔT é igual ao quê? R de T mais ΔR. Por sua vez, o vetor ΔR, assim, ele é igual ao quê? Ele será definido como sendo R de T mais ΔT menos R de T. Isso aqui, olha, o ΔR, isso aqui é o vetor deslocamento. Deslocamento entre P e Q. Ok, pessoal? Então, para nós não nos estendermos muito, eu vou encerrar a aula por aqui. E na próxima aula nós começamos aqui de onde terminamos. Ok, pessoal? Então vou encerrar aqui.